Soberano e eterno Senhor, o Senhor é maravilhoso, é digno de toda honra, de toda glória. Pai, como é precioso poder olhar a eternidade, esperar por ela, Senhor, com intensidade, com ânimo, com vigor, com alegria. Saber que os teus olhos estão olhando para nós, Senhor. Que teu coração, Senhor, está também aberto às nossas vidas, Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço, porque todos os dias das nossas vidas podemos contar com o Senhor, a sua presença, a sua unção, a sua direção. Senhor, como nós somos gratos ao saber que enquanto estemos nesta terra, podemos ter o Teu Santo Espírito que nos ajuda, o Teu Santo Espírito que nos leva e nos dá a direção certa para continuar a caminhada que nos leva à vida eterna, Senhor. Eu te agradeço, amado Espírito Santo, eu te agradeço, amado Mestre da Galileia, Senhor Jesus, eterno e digno de ser exaltado e louvado para sempre é, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela tua fidelidade ao nos dar a palavra de hoje. Hoje o Senhor estará falando conosco, ministrando os nossos corações, nos levando a um lugar melhor de entendimento, de sabedoria, de compreensão da sua palavra, tendo, Senhor, a direção certa para continuar essa caminhada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão atentos ao que será falado. Fala conosco, Senhor. Fala através da tua palavra. Inspira minha vida na palavra. Inspira cada palavra, Senhor, que sair da minha boca. Conduze-a com unção, Senhor, com sabedoria, com entendimento, para que dessa forma podamos ser edificados em Ti, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço por esse momento tão especial, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Graça e paz a todos. Que o Senhor Deus esteja ali nos seus lares ministrando em esta noite através da sua preciosa palavra, sua vida e sua família. Como o pastor Marcelo falou nesta semana que já terminou, ele dizia: estamos na eminência do retorno. Eu estou com esse mesmo sentir no meu espírito, que passará pouco tempo em que nós vamos voltar a estar nos congregando em um lugar só, como um corpo, como uma eclésia que nós somos. O Senhor já está nos chamando para isso. Eu sinto que a igreja em si, ela está sendo inquietada, incomodada pelo Espírito Santo, para sair desse lugar onde ficou quieta durante tantos meses. São 6 meses, onde nós não nos reunimos em um corpo só, dentro de um lugar para ministrar adoração, louvores ao Senhor, sermos ministrados por outros ministros e assim sucessivamente, fazer um culto que agrade e glorifique o nome do Senhor. Erguer altares de adoração. Com certeza você e eu temos feito isso em nossas casas, e como corpo e como igreja que nós somos, temos feito isso também. Mas que lindo é quando assim mesmo o Senhor ordenou a Faraó deixar sair o seu povo, para que o povo dele conseguisse chegar a um lugar para erguer altares de adoração a ele em liberdade. Isso foi precioso. Ele ordenou: deixa sair o meu povo. Para quê? Para que eles possam me adorar em liberdade. Erguer altares de adoração a seu Deus em liberdade. E nós hoje estamos na eminência de que isso aconteça. Esteja orando por isso. Esteja sempre clamando ao Senhor: Senhor, libera. Que esse tempo termine, e Ele tem data para terminar. Que nós consigamos chegar até o final de tudo isso com alegria e com ânimo, sabendo que dias melhores virão, tempos melhores estarão por vir, e nós vamos passar pelo fogo, não nos queimará. Vamos passar pelas águas e não nos afogaremos nelas, mas o Senhor está conosco. Filadélfia, o Senhor está com a gente, o Senhor está conosco. Ele está fazendo, Ele está agindo e está nos levando a experiências maiores, a uma dependência total
dele. Não dependemos mais nada e de ninguém, mas do Senhor. Ele é nossa força, é nosso ânimo, Ele é nosso baluarte. Eu vim esta noite trazer uma palavra da parte do Senhor. Creio eu que Ele quer falar com todos nós. A sua palavra, ela é viva, ela é ativa, ela tem vida para provocar vida a sua vida e a minha, a nós. E esta noite o Senhor vai provocar, vai trazer vida, ânimo, alegria através dessa preciosa palavra. Se você tiver uma Bíblia, eu quero ler no livro de Lucas, o capítulo 24. Eu quero ler com você do versículo 18 adiante. A palavra do Senhor disse assim: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. Quem? Jesus perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Até ali eu quero ler com você. Essa passagem bíblica, cada vez que eu tenho a oportunidade de chegar nela, ela ministra muito meu coração. Parece que eu consigo caminhar junto com o Senhor Jesus nessa caminhada de caminho a Emaús, Jerusalém para Emaús. Então ali nesse caminho parece que eu consigo visualizar esses dois discípulos preocupados, tristes, desanimados, olhando para a situação, para a circunstância que os estavam rodeando. Quando eles olhavam para a situação atual da vida deles, era muito triste e era chocante. Porque fazia uns dias antes a esperança deles estava viva e ativa. A esperança deles era Jesus Cristo. Para eles, então, era aquele que viria e daria uma solução a seus problemas. Mas de repente eles se encontraram em uma outra realidade. Quando eles dois iam caminho a Emaús, estavam conversando, batendo papo, os dois discípulos, um com o outro, compartilhando e dizendo talvez: Cleopas, você que acha? Realmente seria Jesus de Nazaré? Aquele em quem nós tínhamos colocado toda a nossa esperança, nossa fé? Pensando que seria Ele que trazeria, resolveria problemas atuais da nossa sociedade, do nosso povo, da nossa vida. Mas hoje nós deparamos com que Ele está morto. Quando nós olhamos hoje, aquela esperança morreu. Mal eles sabiam que daqui a pouco, enquanto eles conversavam, enquanto eles se adiantavam passo a passo no caminho, o próprio Jesus de Nazaré, aquele que tinha morto na cruz do Calvário, tinha ressuscitado. Então ele se apercebeu que os discípulos estavam caminho a Emaús, e ele então os alcança e entra na conversa deles, os interrompe. Ele disse: do que vocês estão falando? Que era o que vocês dois estavam compartilhando? Dá para conversar? Vamos conversar um pouco? Então um deles disse: como assim? És tu o único estrangeiro ou visitante ou forasteiro nesta cidade que não sabe o que aconteceu? Do tipo, todo mundo está sabendo o que aconteceu. É uma notícia que abalou a cidade inteira. É uma notícia que abalou todo o país. É uma notícia que todos estão sabendo. Como é que você não está sabendo?
Você não sabe o que aconteceu? Você não sabe que havia um homem chamado Jesus? E que ele, para nós, era praticamente o que ia remir o nosso povo. Mas as nossas autoridades e os sumos sacerdotes o levaram até a cruz e crucificaram. É o único que não está sabendo que a nossa esperança morreu. Em outras palavras, eles estavam declarando para o próprio Jesus: você não está sabendo que a nossa esperança morreu? Você não estava sabendo? Essa notícia não chegou. Como alguém pode estar caminhando aqui, estar nesta cidade e não estar sabendo de algo tão trágico que aconteceu? E eles dois só conseguiam enxergar o problema. O Senhor Jesus Cristo estava do lado deles. O Senhor Jesus ressuscitou e estava caminhando lado a lado com eles. Os discípulos estavam esperando algo a mais. E o Senhor Jesus Cristo estava esperando algo a mais dos seus discípulos. Os dois estavam esperando coisas diferentes, reações diferentes. Os discípulos, eles estavam dizendo para Jesus assim, e nós pensávamos que era Ele a quem nós estávamos esperando. Nós esperávamos que fosse Ele que ia trazer uma solução política, porque nessa época o povo judeu estava sendo dominado pelo Império Romano. Então eles estavam subjugados por aquela política, por aquele governo. Eles tinham que pagar altos juros ou propinas. Eles tinham que pagar tudo o que as autoridades exigiam deles pagarem. Então para eles era um jugo. Era um jugo. Você e eu também temos que pagar para o nosso país algumas taxas, algumas coisas que é o próprio país que está colocando. Mas para o povo judeu era um jugo, era demais. Os impostos os quais eles eram levados a pagar eram altos. Então, eles não tinham mais a liberdade política que eles poderiam ter se fossem um povo ao qual seguissem o seu próprio governo. Eles estavam sendo subjugados. E a alegria que eles tinham é que Jesus Cristo, o Messias, aquele que iria vir, viria a resgatá-los e a tirá-los desse jugo político no qual eles estavam. Então eu quero que pensem esta noite comigo. Os discípulos estavam com um questionamento. Nós esperávamos. O que eles esperavam? Esperavam que Deus agisse de uma forma completamente diferente a qual eles estavam vendo naquele dia. Nós esperávamos. Do tipo, nós pensávamos que desta vez nós íamos ser libertos. Nós esperávamos de que desta vez alguém ia nos defender. Nós esperávamos de que esta vez nós não íamos passar muito tempo em que um rei ia se levantar para governar o nosso povo. Nós esperamos a salvação de Deus, mas não chegou. Aparentemente não chegou. A nossa esperança morreu, porque agora nós paramos de esperar. Ele morreu. Quer dizer que aquilo que nós estávamos esperando morreu. Mas o que eles não tinham se apercebido é que quem estava falando com eles era o próprio Jesus. E a palavra assim o descreve. E o próprio Jesus Cristo, se aproximando deles, começou a falar com eles e a perguntar-lhes: de que vocês estão falando? O próprio Jesus falou com eles. Em contrapartida, o Senhor Jesus Cristo começou a observar e a ouvir a tristeza do coração deles, a ouvir a decepção do coração deles, a ouvir aquele momento em que eles estão em um desabafo.
Quantas vezes você chegou à presença do Senhor nessa mesma circunstância, dizendo: eu esperava que Deus resolvesse, eu esperava que a solução chegasse de outra forma, eu esperava que o Senhor tirasse da enfermidade aquele doente, eu esperava que o Senhor tirasse das drogas o meu filho, eu esperava que a situação econômica da minha casa mudasse, eu esperava, mas não aconteceu. Isso não quer dizer que não esteja acontecendo. Isso não quer dizer que Jesus não esteja ao lado seu nesse preciso momento. Isso não quer dizer que o Senhor não esteja ativo, trabalhando ao teu favor. Deus trabalha de formas completamente diferentes às que nós pensamos que Ele trabalharia. Muitas vezes nós estamos com uma história na nossa mente, com uma ideia feita em nossa mente de como será que Deus vai agir. Mas não quer dizer que aquilo que eu imaginei seja exatamente como Deus vai resolver o meu problema. O povo de Israel, inclusive esses discípulos, estavam esperando há muito tempo pelo Messias. Estavam esperando, e ainda o tempo de hoje, muitos continuam esperando, os judeus, a vinda pela primeira vez do Cristo. Mas Ele já veio, Ele já está conosco. Ele deixou o seu Espírito para nos conduzir até a eternidade. Então eu quero chamar a sua atenção hoje. O Senhor Jesus está bem do teu lado. Mesmo que hoje você esteja enxergando um problema, uma circunstância difícil, eu vou te aconselhar: não pare de olhar para aquilo que o Senhor tem te falado. Não pare de acreditar nas promessas do Senhor. Não pare de acreditar na direção que o Senhor tem guiado desde sua palavra no altar, porque a hora dele sempre chega. O momento dele fazer e agir em nossa vida sempre chega. E não é como nós queremos, não é como nós imaginamos. Deus estava olhando e fazendo algo eterno, desde o princípio dos dias até o final dos dias. O povo de Israel, os judeus, eles estavam esperando uma solução momentânea. Mas a palavra do Senhor disse: os pensamentos de Deus são maiores do que meus pensamentos. Ele pensa maior. Os meus pensamentos jamais serão iguais aos pensamentos de Deus, porque os deles são maiores. Eu não tenho nem sequer como imaginar da forma que Ele pensa a respeito de muitas situações. Enquanto os discípulos e o povo de Israel estavam esperando uma solução política, uma solução momentânea, uma solução para somente esse povo, uma solução que trazeria um alívio momentâneo na vida deles, o Senhor Deus e Pai estava olhando uma solução mundial eterna, desde eternidade a eternidade, desde o princípio ao teu fim. Ele estava dando uma solução para toda a humanidade. O olhar de Deus é completamente diferente ao teu olhar e ao meu olhar. Como o Senhor Jesus Cristo vê as coisas, não é como eu e você as vemos. Ele vê completamente diferente. Ele não pensa em abençoar um indivíduo. Ele pensa em abençoar coletivamente. Quando Deus te responde, acredite, Ele já pensou não só em você, pensou na sua casa. Ele não só pensou na sua casa, pensou na sua parentela. Não pensou só na sua empresa, pensou em todos aqueles que virão a trabalhar dentro da tua empresa. Ele pensou não só em aquele que está na tua empresa, pensou na cidade, pensou na região, pensou no país, pensou na humanidade. A solução do Senhor é diferente, o olhar do Senhor é diferente, o agir do Senhor é diferente. Mas o Senhor estava do lado desses dois discípulos, caminho a Emaús. Olha o que o Senhor Jesus disse para eles:
Porque o questionamento dos dois discípulos para o Senhor Jesus é: você não está sabendo? Mas o Senhor Jesus também tem uma resposta no versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E aí então ele começa a falar as palavras proféticas, tudo o que tinha sido falado e estava nas escrituras a respeito do Cristo, a respeito do nascimento dele, a respeito de que maneira que ele viria através de uma virgem e como ele também morreria. Ele, o próprio Cristo, começou a pregar para os discípulos. E também o Senhor Jesus deixa então no ar aquele questionamento, aquele sentimento, aquela coisa dizendo: mas como lhes custa entender, mas como lhes custa compreender o que já foi dito na palavra, como custa compreender o que os profetas já falaram. Do tipo, foi Deus que falou. Por que está te custando entender, compreender a palavra que Deus já liberou? Nós temos estado orando durante toda esta semana. E eu pedi para toda a igreja estar orando, intercedendo. E o Senhor nos deu uma direção certa para estarmos orando nesta semana. A questão hoje é: nós estamos com o Senhor Jesus Cristo do lado. Então, quando você dobre seu joelho para orar, irmão, irmã, jovem, criança, você que está dobrando seus joelhos ali na sua casa para elevar os seus clamores, entenda: quem está do seu lado é o Senhor Jesus Cristo. E em quem você tem que crer é naquilo que está na sua palavra. Aquilo que Ele já falou, aquilo que Ele já liberou. Isso você tem que acreditar. Ore a palavra, entenda a palavra, se finque na palavra. Não sai desse lugar da presença. O Senhor Jesus Cristo está ali. Eu não estou vendo, pastora, mas Ele está ali. Sabia que esses dois discípulos, eles não estavam vendo o Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus tinha lhes impedido de ver Ele. A palavra assim diz. E nessa mesma passagem bíblica, a palavra do Senhor disse que eles não conseguiam ver o Senhor Jesus e reconhecê-lo como o Senhor Jesus. Sabiam que era uma pessoa, sabiam que estavam falando com alguém, mas não o reconheceram. Não reconheceram o Senhor, porque os olhos deles estavam impedidos de que o reconhecessem. Você talvez está ali em meio à circunstância, orando, pedindo, clamando. E você está como que não enxergando aquele que deveria estar enxergando. Eu achei precioso de que forma foi que os olhos dele foram abertos. O verso 30 disse: quando estava à mesa, quando Jesus estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu. E o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Exatamente naquele momento, naquele instante, quando ele pegou o pão, dando graças ao céu, partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Quando os olhos dele foram abertos, o Senhor Jesus então some da vista deles. Era só para deixar aquele gostinho. Imagine o susto que eles levaram depois, a vergonha que eles passaram depois. Eles foram estremecidos. Sabe, o Senhor está ali do nosso lado. Nós muitas vezes duvidamos,
falamos mal, às vezes até reclamamos para Ele, dele mesmo. Chegamos a te jogar coisas na cara de Deus de por que Ele não fez. Tudo isso em meio a orações. Tudo isso em momentos em que nós estamos caminhando hacia um lugar, estamos pensando ou estamos falando com alguém. Quantas pessoas que você conhece ou até você mesmo já se aproximaram de você ou você se aproximou de alguém só para se queixar das coisas que o Senhor Jesus aparentemente não fez. E daqui a pouco você se depara que o Senhor Jesus sempre esteve ali do lado. Era você que não estava entendendo o agir dele. Era você que não estava discernindo de que forma ele estava trabalhando. Mas não significa que o Senhor não estivesse ali. Quando o Senhor permitiu que os olhos dele estivessem como se tampados para não enxergá-lo, tinha propósito em isso. E eu imagino que um deles é que depois de que os olhos deles fossem abertos, eles conseguissem enxergar a sua própria condição, o quanto eles estavam crendo sem ver Jesus, o quanto eles confiavam na palavra sem ver Jesus, o quanto eles estavam fincados na sua fé sem estar enxergando o Cristo ao qual eles estavam acostumados a conversar, a comer com ele. Aparentemente estava ausente. Mas os olhos deles foram abertos bem no momento de partir o pão. No próximo domingo nós estamos nos preparando esta semana para nos assentar à mesa do Senhor. Com certeza vai ser partido o pão. E eu creio que aquelas pessoas que estão com seus olhos como que fechados, como que não estão conseguindo enxergar o Senhor e o seu agir, creio que no momento de partir o pão e dar graças ao Senhor, a presença do Senhor vai estar sendo derramada naquele mesmo instante para abrir os teus olhos, para você poder enxergar o Cristo ressurreto, a sua presença, porque a presença do Senhor, ela é enriquecedora, ela não me deixa com dúvida nenhuma, ela me preenche por dentro, ela me preenche por fora, ela me dá um brilho completamente diferente. Eu consigo enxergar um futuro diferente, porque aí é onde eu vejo que a minha esperança, ela não morreu. É ali onde eu compreendo que eu estava chorando à toa, que eu estava murmurando à toa, que eu me preocupei à toa, que eu estava falando para os outros que Deus não estava fazendo, quando na verdade, o tempo inteiro Ele estava do meu lado. Eu que não sabia. O Senhor está do teu lado. O Senhor está agindo. Se prepare, irmão. Esta semana peça ao Senhor em oração. Se há de ir esta semana à presença do Senhor, em uma búsqueda, em um constante buscar da sua presença, de um renovo, vai e diga: Senhor, se eu não estou te vendo, abre os meus olhos para te ver. Abre os meus olhos para enxergar, para ser cheio com a tua presença, para que eu consiga, Senhor Jesus Cristo, me aplumar, me assentar e entender que é melhor os meus olhos abertos e enxergar o Cristo. Mas se meus olhos estiverem fechados, Ele já me deu a dica: acredite nos profetas e na palavra que já foi lançada. Mesmo em tempos onde eu estou sentindo ou vendo que Jesus não está por nenhum lugar, é aparente. A realidade é que você e eu não conseguimos sair da sua presença. A realidade é que nós estamos assentados na mesa com Ele e Ele conosco. A realidade é que Ele sempre está agindo a teu e a meu favor. Mas que nós precisamos nos firmar em uma coisa só: a palavra. E nós precisamos acalmar esse coração
e não acreditar e não dar ouvidos à nossa alma, aquilo que meus sentimentos gritam, mas esperar nas promessas do Senhor, que nunca falham e nunca falharão. Caminho a Emaús. 2 discípulos surpreendidos pelo Cristo ressurreto. Não sabiam, mas no final dessa preciosa história, eles mudaram completamente a conversa. Quando nós lemos essa passagem, começa com uma história triste de 2 amigos que enterraram sua esperança e enterraram alguém que amavam. Mas esse mesmo capítulo, essa mesma história termina com os mesmos discípulos conversando com o Cristo ressurreto, com o dador da vida, da paz, da alegria, do gozo, da sabedoria, do entendimento, do recomeço, do renovo, daquele que lhes trouxe tudo novamente. A esperança não morreu, a esperança ressuscitou e junto com ele me trouxe a vitória. Junto com ele eu ressuscitei em sonhos, ressuscitou para mim então a alegria, o vigor, ressuscitou novamente aquilo que aparentemente estava adormecido e não tinha mais o que fazer. Essa história termina com os 3, mas os 3 ministrados, o Senhor Jesus ministrando e abrindo os olhos daqueles que estavam fechados. No final dessa palavra, também deve terminar da mesma forma. O Senhor Jesus Cristo abrindo os teus olhos para que você possa vê-lo. Porque a sua maior bênção aqui não é uma resposta de algo físico, emocional ou material. A melhor resposta que você pode ter hoje é ver a Jesus, é sentir novamente sua presença, é ser renovado. É que quando você dobre seu joelho, você não comece a orar como quem está orando e falando com um Cristo morto. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele está do teu lado. É a esse Jesus ao qual você está invocando, é nesse Jesus que você está acreditando. Não é naquele que esses 2 discípulos descreviam como esperávamos, mas não foi. Não, a conversa agora é: nosso coração começou a saltitar de alegria, então aqueceu nosso espírito e então ali percebimos era o Cristo a quem nós estávamos esperando, que realmente ressuscitou, e se levantaram e foram e buscaram os outros discípulos para compartilhar as boas novas. É assim que você tem que continuar sua vida. Não com uma esperança morta, mas com aquela esperança que ressuscitou. Ele está vivo, está do teu lado, está caminhando passo a passo. Caminho a Emaús. Você está caminhando com ele, mesmo que você não esteja enxergando. De volta para Jerusalém, você está caminhando novamente com ele, mas com um Cristo ressurreto. O Senhor é contigo, não temas. O Senhor é contigo, não temas. Ele está do teu lado. Prestes a abrir os teus olhos, porque a maior resposta que você pode ter hoje é ter aberta a sua visão espiritual. Essa é a preciosa palavra que o Senhor ministrou ao meu espírito para ministrar hoje a sua amada igreja. Que em esta semana o Senhor ministre teu coração. Que você possa ter momentos extraordinários na presença do Senhor. E que você se incline a Ele, sabendo que Ele está ali. Bem ali, onde você sempre vai a ter um encontro com Ele. Senhor, eu te agradeço pela tua amada igreja. Eu agradeço por essa palavra preciosa que o Senhor ministrou aos nossos corações. Que a tua bênção esteja sobre cada um. Que os olhos deles sejam abertos agora para enxergarem o Cristo ressurreto.
para que eles possam enxergar a esperança, a vida, a resposta, a alegria, vida, Senhor, onde tinha morte, saúde, onde tinha enfermidade, paz, onde tinha tormento, que eles comecem a enxergar as soluções em Cristo Jesus, porque Ele, Senhor, é aquele Rei que traz paz, é aquele que governa com autoridade sobre nossas vidas, e nós somos o Teu povo, Senhor. Espírito Santo, invade a casa, o lar, a vida de cada pessoa que ouve essa palavra. Senhor, domingo, quando nós estamos como um corpo, sim, Senhor, unidos em espírito, partindo o pão, então, Senhor, esse pão vai vir e os nossos olhos serão abertos novamente para ver, Senhor, a Tua glória, nos regozijar, trazer um renovo a nossas vidas, Pai, e começar uma nova caminhada, não com tristeza, mas com alegria, em nome de Jesus. Amém. Abençoados e abençoadas em nome de Jesus.